Tente outra vez, levante sua mão sedenta e recomeça a andar. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Eu tinha um colega de escola no ensino médio, segundo ano do segundo grau, tempos inesquecíveis. Ele dizia que talvez essa música Tente Outra Vez tinha uma mensagem oculta de que talvez... Não. É uma cilada esse negócio de tentar outra vez. O exercício de vontade para se fazer as coisas é muito interessante. Quando eu comecei com esse negócio de música, de fazer as minhas próprias músicas, logo os meus amigos, a gente começou a tocar junto. E logo que a gente começou a fazer essas músicas, surgiu a oportunidade de gravar. Eu ainda tenho a primeira gravação que a gente fez no estúdio em Bento Gonçalves, que eu não sei se existe ainda. Havia uns custos, naturalmente, e eu pagava com a maior alegria do mundo. E logo eu percebi que isso não era muito comum entre as pessoas da nossa idade. Elas nunca tinham dinheiro, sequer para comprar um microfone, e me chamavam de obstinado. Você é obstinado a fazer as coisas. Quando eu gastava alguns trocados em equipamento, em gravações e tudo mais. E ao longo dos anos eu fui realmente investindo. A cada salário que eu ganhava, eu comprava um novo equipamento, algum instrumento, algum curso. Mas assim, essa obstinação não seria a mesma de alguém que é obstinado por chegar em algum lugar nesse mundo, ou fazer fortunas, ou fazer sucesso, isso e aquilo. É uma vibe diferente. Então, esse exercício de vontade, a lei de Telemann, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Será que o Tente Outra Vez também está falando da lei da vontade, do Aleister Crowley? Porque existem muitos dias que você não tem vontade de fazer nada, né? E são dias que a sociedade julga, a sociedade está dentro da sua cabecinha lhe dizendo: mas vai ficar aí sem fazer nada? É a oficina do diabo não fazer nada. E tem muitos livros que te ensinam a ser muito eficaz, né? Faça muitas coisas ao mesmo tempo. Faça tudo ao mesmo tempo. Faça tudo em menos tempo. E faça mais. E faça dobrado. E faça de novo. Tente outra vez. O tente outra vez é uma filosofia que pode ser também doentia, sim. O meu colega estava certo. Sim. Não há ponto de vista, todo mundo tem razão, e que o ponto de vista é o ponto da questão. Não há exatamente uma motivação para mim fazer o que eu faço ao longo de todos esses anos. Simplesmente, eu acho que eu tenho em mim um sentimento de legado, de retribuição a esta vida, e que ela seja breve. Que ela seja breve, que ela acabe agora. Estarei sempre pronto para partir e dizer: sim, eu fiz as coisas. Não é a mesma vontade que a sociedade ensina para a gente ter. É uma vontade diferente. Olha só, a obstinação de Van Gogh. Pintou muitos quadros. Ele pintava das 7 da manhã às 5 da tarde, como se fosse um horário de fábrica também. Mas anos antes de sua vida, ele fazia outras coisas e deu muito errado em todas as coisas. Mas a sua mente e o seu coração estavam sendo fecundados pelo Espírito Divino. Ok? Ateus, Espírito Divino. Se você se transformar num bambu oco, numa flauta de bambu, você então não faz nada e deixa que o vento sopre através de você, da sua vida. Isso é o sopro divino. Essa seria a vontade divina e não a vontade do ego que a sociedade nos ensina. Então aí que está a grande diferença. É uma diferença de qualidade. Há antes uma incubação interior, metafísica, que vai gerar os trabalhos, as atividades da nossa vida. E a vida é essa energia de fazer coisas. Porque o silêncio, ele está passando por uma flauta
de bambu oco, de qualquer forma. E a vida ela vai querer fazer alguma coisa, fazer alguma música, simplesmente por estar acontecendo. A verdadeira vontade é o fluxo de vida fluindo. Não é aquela vontade dos desejos, das metas. Isso tudo gera, na verdade, um entupimento desta flauta. Então o fluxo de vida não consegue mais fluir. E a vontade divina é trocada por uma vontade ensinada pela sociedade. Uma vontade cuja meta é totalmente fútil, incomparável com a meta do nosso espírito, que não é nenhuma meta, é um aproveitamento, é uma entrega, é um agradecimento. Então essa percepção ela muda bastante o nosso viver. Quando a gente se conecta com essa vontade do espírito, por assim dizer, o nosso ego evapora, ele não tem mais função. Antes era ele que coordenava todas as nossas tarefas, mas no momento em que você deixa a vontade profunda fluir, o ego perde as suas aparentes funções e se desmancha. Esta partícula chamada ego é a sociedade em nós e ela basicamente ensina para a gente fazer coisas. Faça coisas, porque se não fizer coisas, nada vai acontecer, nada vai mudar. Você não vai evoluir para lugar nenhum. Estude para chegar em algum lugar, não é isso? Se você dissecar bem essa informação, esse aprendizado, ele significa agora você não é nada, você precisa se construir, correr atrás, competir. Hoje se questiona mais esse negócio de competição entre as pessoas. Mais profundamente ainda, você talvez precise entender que você já está realizado. E que toda essa energia de fazer coisas que você tem é simplesmente vida realmente prontinha para ser vivida. Ela não precisa chegar a lugar nenhum. Ela já chegou. Ela já está fluindo pelo seu corpo. E ela já está muito interessada em fazer coisas para se divertir, para curtir essa breve experiência de existência. E o mesmo ensinamento social nos diz: faça alguma coisa, chegue em algum lugar e depois então você poderá descansar na paz, na aposentadoria. Eu gosto de dizer que a única aposentadoria que existe é a paz de espírito. E ela pode acontecer e deve acontecer somente aqui e agora, porque aqui e agora é que é o momento mais importante, mais real de nossas vidas. E a paz, ela não precisa que você faça alguma coisa, ela acontece quando você compreende alguma coisa. Compreende a sua própria vontade de viver e a sua própria vontade de não fazer nada. A sua própria percepção de que alguma coisa está acontecendo. Mas não é o ego que está fazendo e ele nem precisa fazer, ele não precisa se intrometer. Essa compreensão é que é a paz de espírito. Ah, mas você faz muitas coisas, você trabalha e investe ao longo dos anos, né? Na sua música, na sua arte. Então, como é que você diz que não faz nada? Aí que está um dos conceitos da filosofia oriental, que é o fazer sem fazer, agir sem agir. Você simplesmente faz o que precisa ser feito e se delicia do momento, aproveita o momento, faz aquilo que é a culminância da sua vida, já chegou até aqui, essa é a culminância. Não é necessário você se preocupar com para onde você está indo, porque tudo pode acabar aqui e agora. Seria maravilhoso se acabasse aqui agora, com um sentimento já de gratidão, de conclusão, de aproveitamento. E este sentimento existe, ele se chama paz interior. Mas o ego não vai querer que você sinta isso, porque ele quer ser especial, ele quer ser o escalador da vida.
de uma vida completamente abstrata que ele inventou. O fato é que estamos trocando esta paz de espírito por um desejo comprado da mente coletiva. Esse pensamento de um futuro melhor, ele espalha a ansiedade entre as pessoas, ele espalha a doença, ele não cura. Mas a gente não vai consertar a sociedade porque tudo acontece em nossa mente. É um dever individual você perceber esses mecanismos da sua própria mente e poder dizer, basta, não quero mais isso. Quero curtir a existência que já é. Você pode estar no mundo, fazer o uso de todas as ferramentas políticas e mercadológicas que o mundo lhe dispõe, mas ao mesmo tempo você não é o mundo, você está no mundo. Você não se deixa envolver mentalmente, psicologicamente, emocionalmente por nenhuma dessas ferramentas, porque há um truque ali, é um anzol. Depois eles dizem, você quer mais? Então lute. Então você vai estar preso a um futuro. Você não vai mais investir de bom grado nas suas gravações, nos seus equipamentos, na sua alegria de produzir música, ou seja lá o que for que você gosta de fazer, e você vai começar a pensar em fama, em seguidores, ouvintes, etc. e tal. Então, nesse mecanismo, você acaba perdendo a sua vontade divina e trocando pela vontade inventada pela sociedade. Sociedade é a mente inconsciente. Então, estar no mundo, não ser o mundo. Aproveitar. Talvez seja essa a mensagem oculta ou profunda do tente outra vez, né? Não é o tentar outra vez para conquistar alguma coisa da sociedade, mas um tentar outra vez voltar à sua fonte e não fugir desta responsabilidade de continuar criando e não trocar a sua criatividade por falsas ilusões. Criar simplesmente porque se está vivo. E essa energia de viver, ela não conseguiria ficar encapsulada em silêncio. Ela precisa realmente se manifestar. Então, você não precisa de vontade psicológica, emocional para fazer as coisas. Você simplesmente precisa deixar a vida acontecer. Até outro vídeo.